A integração das filosofias. Maioria dos profissionais da medicina acredita na física clássica, a física determinista do século XVII que Isaac Newton construiu. De acordo com esta física, todos os movimentos são movimentos materiais e são determinados por leis físicas e pelos valores iniciais de posição e velocidade dos objetos materiais em questão. Todavia, na década de 1920, a física passou por uma mudança monumental, da física determinista clássica para uma nova física. Nesta nova física, chamada física quântica, os objetos são descritos como ondas de possibilidade que podem estar em dois, ou mais, lugares ao mesmo tempo. Mas em qual destes lugares um objeto se vai manifestar numa dada medida não é determinável por nenhuma lei física ou algoritmo. Se esta indeterminação não for suficiente, existem outras diferenças marcantes entre a física clássica e a física quântica. Na física clássica, todas as interações são locais, vindas das proximidades com a ajuda de sinais que percorrem o espaço demorando um certo tempo. Mas, na física quântica, não é assim. Aqui, além das conexões locais, existem conexões não locais que permitem uma comunicação instantânea e sem sinal. Na física clássica, todo movimento é contínuo e, como tal, determinável pela matemática e por algoritmos que requerem continuidade. Mas, na nova física, além do movimento contínuo, são permitidos saltos quânticos descontínuos. Assim sendo, a física quântica é muitas vezes encarada pelos aficionados da física clássica como sendo mágica e misteriosa, pouco digna de confiança, exceto enquanto instrumento para explicar dados e prever resultados experiencialmente verificáveis. Aqueles que encaram a física quântica desta maneira são materialistas estritos, a matéria é a única realidade, e reducionistas, tudo pode ser reduzido a partículas de matéria elementares e as suas interações, na sua metodologia. Mas se o leitor for um integralista em busca de um novo princípio organizador, consciência, então, pretenderá encarar a magia da física quântica e perguntar como pode ela ser assim. O leitor questiona a validade da sua cosmovisão materialista. Na magia quântica, o leitor irá descobrir uma base lógica para a consciência e a causação descendente fora da jurisdição da causação ascendente dos materialistas. A consciência que atua causalmente sobre a matéria, a consciência que domina a matéria, causação descendente, torna-se agora uma ideia potente porque o leitor intui a importância desta ideia na biologia, na psicologia e, especialmente, na medicina. A física clássica obriga-nos a olhar para os objetos como coisas cujos movimentos são completamente determinados pelas leis da física e por algumas condições iniciais, posição e velocidade iniciais. Em contraste, na física quântica, os objetos são calculados como ondas de possibilidade, não como movimentos determinados. É a observação de um observador que precipita um determinado acontecimento dentre as várias possibilidades. Assim, a janela visionária abre-se. As possibilidades são possibilidades de escolha da consciência. Quando escolhe, a consciência precipita um acontecimento real que consiste no facto de um sujeito olhar para um objeto. Isto é aquilo a que o físico quântico chama o acontecimento ou evento de colapso. O leitor não se deixe confundir pela palavra colapso. Colapso significa simplesmente a mudança da possibilidade para a realidade. A causação ascendente que se deve às interações de partículas elementares dá-nos possibilidades. É necessária uma consciência imaterial para causar o colapso, para escolher a realidade da possibilidade. Para evitar confusões, sempre que necessário, usarei a expressão colapso quântico em vez de apenas colapso. Este colapso é o poder causal da consciência que procuramos, é a causação descendente. Goswami, 1989, 1993. Isto também soa dualismo, até que procedemos a uma mudança radical na conceptualização da consciência. A consciência não pode ser feita de partículas elementares, não pode ser um produto do cérebro. Mas também não pode ser um objeto dual separado. Existe uma terceira maneira de pensar na consciência que o leitor tem de compreender. A consciência é a base do ser.
O leitor deve entender que as possibilidades materiais são possibilidades de escolha da própria consciência, elas não são exteriores à consciência, não estão separadas da consciência. Ainda se sente confuso? Observe a gravura gestaltista da figura 2, um desenho que inclui duas imagens nas mesmas linhas, a de uma velha e a de uma jovem. O artista chamou-lhe a minha mulher e a minha sogra. Inicialmente, o leitor vê uma das duas, a velha ou a jovem. Mas, se alterar a perspectiva da sua observação, depressa verá a outra. O que é que se passa? O leitor não está a fazer nada à imagem. Está, isso sim, a escolher ao alterar a perspectiva da sua observação, do seu reconhecimento. O colapso ou causação descendente é assim. Fig 2. A minha mulher e a minha sogra, baseado no desenho original de W. Hill. Como tal, aquilo que os materialistas consideram um epifenômeno é a coisa real com eficácia causal. Assim sendo, encarar a saúde e a cura por intermédio da cosmovisão da física quântica confere imediatamente ao curador e ao doente o poder da causação descendente, com o potencial de poder escolher a saúde em vez da doença. O que resta é aprender as subtilezas do exercício desta escolha. E quando faz, ver o capítulo 6, o leitor descobre por que motivo esta autocura é tradicionalmente apelidada de cura por um poder superior, espírito ou Deus, porque ela nos leva do nosso banal casulo separado de existência para um nível de ser holístico, não local. Muito bem, então, a cura material é a cura através da causação ascendente, e a cura espiritual é a cura através da causação descendente. Como incorporamos a cura mente-corpo ou a cura pela energia vital no nosso paradigma integrativo? Quando experienciamos os objetos materiais, fazemo-lo por via sensorial. Sentir é a única forma de experienciar de que somos capazes? O psicólogo Carl Jung codificou a resposta à pergunta acima da forma mais sucinta possível, ver figura 3. Quando estava a investigar os tipos de personalidade, Jung descobriu que cada um de nós usa predominantemente uma das 4 maneiras de experienciar: sentimento, pensamento, sensação e intuição. Fig 3. Tipologia de Carl Jung. As diferentes formas de experienciar a realidade. Quando a consciência colapsa uma onda material de possibilidade, manifestamos a experiência de sensação como parte da nossa experiência corporal material. Então, como é que surge a nossa experiência de pensamento? O pensamento tem de ser o resultado do colapso de uma onda de possibilidade da mente, o nosso corpo mental. De igual modo, o colapso de uma onda de possibilidade de energia subtil ou vital, um movimento do corpo vital, dá-nos a experiência de sentimento. E a intuição é a forma como experienciamos uma outra categoria de possibilidades da consciência, chamemos-lhe o domínio supramental. Mas os materialistas podem objetar. Sabemos que pensar geralmente envolve memórias que estão armazenadas, onde havia de ser? No cérebro. Então, como é que sabemos que pensar não é um fenômeno cerebral? Na mesma linha, como é que sabemos que as possibilidades cujo colapso nos proporciona a experiência de sentimento não pertencem ao próprio corpo físico? O sentimento não está associado ao sistema nervoso e ao cérebro? Temos mesmo de postular o corpo vital? A redescoberta da mente quando a ciência informática estava a ser desenvolvida no final da década de 1950 e início da década seguinte, uma das primeiras ideias a despertar a atenção do mundo científico foi a da inteligência artificial, construir um computador capaz de pensar. Durante as 2 décadas seguintes, os cientistas da computação continuaram a escrever programas de pensamento que imitavam tão bem o pensamento humano que eram capazes de enganar muita gente. Na década de 1980, era possível ligar para um número no Canadá e falar com um computador programado para imitar um psicoterapeuta californiano da nova era. Era difícil apercebermos-nos de que não estávamos a falar com um terapeuta deste tipo, tão bem equipado estava o programa com todo o jargão da psicoterapia da nova era. Então, os computadores conseguem pensar? Se os computadores são capazes de manter uma conversa conosco, seres humanos pensantes, como podemos negar a capacidade de pensar as máquinas de computação? Então,
Uma vez que o cérebro é um computador, por que é que havemos de duvidar que o pensamento tem origem no próprio cérebro? Uma mente não física não é necessária. Mais devagar, alertou o filósofo John Searle da Universidade da Califórnia em Berkeley, que na década de 1980 argumentava contra um computador pensante. Searle, 1987. Os computadores são máquinas de processamento de símbolos, afirmava Searle. Eles não são capazes de processar significado. O pensamento envolve processamento de significado. Como tal, os computadores não pensam. O pensamento requer um corpo mental separado. Nós temo-lo, e é por isso que somos capazes de pensar. Searle, 1994, escreveria mais tarde um livro inovador e apropriadamente intitulado A Redescoberta da Mente. Os cientistas da computação não levaram as ideias de Searle muito a sério, mas eis que então o físico-matemático Roger Penrose, 1989, escreveu um livro evocativamente chamado The Emperor's New Mind, A Mente Virtual, sobre computadores, mentes e as leis da física. Com a ajuda de matemática muito avançada, Penrose provou que os computadores de facto não conseguem processar o significado, precisamente como Searle conjeturava. Assim como as novas roupas do imperador eram falsas, o mesmo acontecia com a alegada mente do computador. Assim sendo, as possibilidades mentais são nitidamente não materiais. São possibilidades de significado. Quando a consciência colapsa estas possibilidades de significado em conjunto com as possibilidades do cérebro, a realidade cerebral colapsada cria uma representação do significado mental colapsado do pensamento experienciado. Se os movimentos materiais são possibilidades, então, faz sentido postular que os movimentos mentais também são possibilidades, possibilidades de significado. Quando escolhemos entre as possibilidades de significado, temos um pensamento concreto. Em cada experiência, a consciência não só tem uma percepção física de um objeto físico, como também uma percepção mental do seu significado. A consciência não é a mente. É a base de todo o ser, a base da matéria e também da mente. Matéria e mente são, ambas, possibilidades da consciência. Quando a consciência converte estas possibilidades num evento de colapso da experiência real, algumas das possibilidades são colapsadas como físicas e outras como mentais. Desta forma, a consciência é claramente vista como mediadora da interação entre a mente e o corpo, e não existe dualismo. Goswami, 2000. E agora cria-se espaço para a cura mente-corpo, na qual é atribuído um papel adequado à consciência, o agente causal da causação descendente, e à mente, de onde vem o significado, em relação ao corpo físico e à sua cura. Também estamos a enunciar um novo tipo de paralelismo psicofísico. O filósofo Gottfried Leibniz, de 1646 a 1716, propôs uma alternativa que, segundo ele, poderia evitar a armadilha dualista do interacionismo mente-matéria cartesiano. Mente e matéria nunca interagem, disse ele, apenas funcionam em paralelo. Mas outros filósofos não se entusiasmaram muito com esta ideia de Leibniz por causa do seguinte enigma: o que é que mantém o paralelismo? Como tal, a filosofia de Leibniz também tem laivos de dualismo. Agora, finalmente, passados alguns séculos, com o pensamento quântico, vemos a resolução da predicação das filosofias de Descartes e Leibniz. O que é que medeia a interação entre a mente e a matéria? A consciência. O que é que mantém o funcionamento paralelo da mente e do cérebro? A consciência. Assim sendo, de um ponto de vista quântico, não é difícil ver por que motivo a mente e o significado são importantes na medicina. Normalmente, vivemos numa realidade separada do todo da consciência. É o nosso condicionamento que nos concede individualidade. Não existe uma correspondência direta entre objetos e o seu significado. É apenas o nosso condicionamento que nos leva a pensar que sim. E não é de admirar que sejamos levados a acreditar em objetos separados, independentes. Segundo este ponto de vista separatista, participamos em ações que podem aumentar a nossa noção de separação, como quando atribuímos um significado limitado à nossa experiência, ou reduzi-la,
como quando expandimos criativamente o significado. A primeira é sofrimento, obviamente, mas podemos não o ver de imediato. A doença é uma advertência, como levar uma paulada, para que alteremos o nosso comportamento e corrijamos a direção do nosso percurso rumo à totalidade, que é para onde a cura nos conduz. O que é que o corpo vital faz que o físico não pode fazer? A redescoberta do corpo vital deu-se mais ou menos na mesma altura em que a ciência moderna redescobria o corpo mental na década de 1980. Aqui, um passo crucial seria dado graças ao trabalho do biólogo Rupert Sheldrake, 1981. Os biólogos tinham erradicado a filosofia do vitalismo, que postula um corpo vital não físico como origem da força vital, na década de 1950 com a descoberta da biologia molecular, que revelava um grande potencial para a compreensão de tudo o que havia a saber sobre a vida. Infelizmente, o entusiasmo foi de pouca dura, visto que a biologia molecular não conseguia explicar o fenômeno da morfogênese. Como é que um embrião unicelular cresce e se transforma num conjunto biológico diferenciado de órgãos? Um embrião expande-se por divisão celular, fazendo uma réplica exata de si mesmo com o mesmo ADN, os mesmos genes. Mas, no corpo adulto, as células são diferenciadas no que respeita às suas funções. Por exemplo, a célula hepática funciona de maneira diferente de um neurônio. As proteínas que uma célula produz determinam a função celular, os genes possuem o código para fazer as proteínas. Nas células hepáticas, os genes são ativados de modo a produzir um conjunto de proteínas completamente diferente das proteínas das células cerebrais, pelo que tem de existir programas que comandam as células. Mas a origem dos programas não faz parte do ADN. Assim sendo, já no fim da década de 1950, biólogos como Conrad Waddington, 1957, postulavam a ideia de campos morfogenéticos epigenéticos que, talvez residindo no citoplasma, fora do núcleo celular, orientavam os programas de morfogênese. Só que também ninguém encontrou orientadores epigenéticos da morfogênese. Sheldrake, 1981, propôs uma explicação do fenômeno até então inexplicado da morfogênese em termos de campos morfogenéticos, não físicos e não locais, residindo fora do espaço e do tempo. Isto esclarece o papel do corpo vital, que agora pode ser visto como o domicílio dos campos morfogenéticos, distinto do físico. O corpo vital fornece os planos para as formas e programas da morfogênese. Os próprios planos são concebidos para funções vitais, manutenção, reprodução, e assim por diante. Já em 1910, o filósofo Rudolf Steiner via a morfogênese como a função do corpo vital, ao qual chamava corpo etérico, e usava esta conceptualização como parte da formulação da sua medicina antroposófica, para uma discussão, ver Leviton, 2000. O trabalho de Sheldrake confirmou a presciência de Steiner. Ainda assim, podemos perguntar, não é verdade que a teoria dos planos vitais de Sheldrake está longe de ser aceite pela corrente dominante da biologia? Não é verdade também que a maioria dos biólogos considera que uma explicação materialista da morfogênese está para muito breve? Então, qual é a novidade? Certas reivindicações materialistas injustificadas continuam a ser um incômodo para os construtores do novo paradigma. Prestemos atenção à consistência conceptual e à clareza das ideias do novo paradigma. Por exemplo, apreciemos o facto de que não existem paradoxos. Em vez disso, os paradoxos do pensamento do velho paradigma estão a ser resolvidos. Quanto ao trabalho de Sheldrake, a questão não é saber se outros biólogos o estão a aceitar, mas sim se ele é útil. Achei-o extremamente útil e já o utilizei para explicar a criatividade na evolução biológica. Goswami, 1997, 2000. Aqui, uso na integração da medicina do corpo vital com a medicina do corpo físico e mental, nada menos. O conceito dos campos morfogenéticos também nos ajuda a compreender o famoso conceito empírico dos chakras, ver discussão a seguir e também o capítulo 11. Em última análise, é claro que se trata de dados experimentais. Vai demorar um pouco para verificarmos experimentalmente tudo o que diz respeito à teoria de Sheldrake. Entretanto, vejamos o imenso âmbito do novo paradigma,
a ciência dentro da consciência, do qual a ideia de Sheldrake é parte integrante. Está a explicar praticamente todos os dados que são anômalos segundo o ponto de vista do pensamento do velho paradigma. Goswami, 1993, 1999, 2000, 2001, Bland, 2001. Quando a consciência colapsa as ondas de possibilidade do corpo físico e do corpo vital em simultâneo, o físico cria uma representação do plano vital, para levar a cabo a função vital do campo morfogenético relevante no mundo físico. Assim sendo, os órgãos são representações de planos do corpo vital de diversos campos morfogenéticos. É bem sabido que existem lugares no corpo físico onde, tendencialmente, sentimos a energia vital com mais facilidade. São os chamados pontos dos chakras. Muitos autores, Joy, 1979, Motoyama, 1981, observaram que os pontos dos chakras se situam perto de órgãos importantes do corpo físico. Agora, vemos por quê. Estes são os pontos onde são criadas representações do vital no físico. Uma vez criadas as representações, os órgãos, o colapso quântico das funções de um órgão está sempre associado ao colapso quântico da matriz vital correlacionada. A ativação da matriz vital equivale a movimentos de energia vital. Estes movimentos são aquilo que experienciamos como sentimentos. Como tal, a redescoberta do corpo vital está a permitir-nos uma compreensão de outro fenômeno importante, os chakras. Os chakras desempenham um papel importante na medicina integral, ver capítulo 11. O novo paralelismo físico-vital revela-se promissor em termos de integração das medicinas ocidental e oriental. Sim, a química do corpo físico é importante, tal como o hardware do computador. Portanto, a medicina convencional não está errada. Mas são igualmente importantes os movimentos correlatos do corpo vital que a consciência colapsa juntamente com as representações do corpo físico e as suas funções. De um modo geral, o bem-estar requer a homeostase não só do funcionamento do corpo físico, o funcionamento das matrizes mapeadas do corpo vital, mas também dos movimentos do corpo vital. A medicina oriental concentra-se mais na falta de equilíbrio ou harmonia dos movimentos do corpo vital. Qual o significado dos desequilíbrios dos movimentos do corpo vital? Na medicina tradicional chinesa, trata-se de um desequilíbrio dos aspectos yin e yang da energia vital Qi, dos aspectos de partículas e ondas do Qi, se o leitor preferir. Isto é vago, sem dúvida, mas fornece-nos uma grande pista. Nós funcionamos em dois modos diferentes de autoidentidade, o ego ou modo clássico e o eu quântico ou modo quântico, Goswami, 1993. No modo clássico, somos localizados e determinados, podemos chamar-lhe o modo de identidade de partículas. No modo quântico, somos não locais e livres, podemos reconhecê-lo como modo de onda. Como tal, equilibrar os modos de movimento do corpo vital significa equilibrar os modos clássico e quântico, os modos condicionado e criativo, se preferirmos, de autoidentidade nas operações dos movimentos do corpo vital. Por outras palavras, é necessário um equilíbrio dos movimentos condicionados, yin, e criativos, yang, do Qi para uma manutenção adequada da saúde. É necessária uma homeostase dinâmica onde são permitidas incursões criativas fora dos padrões condicionados do corpo vital. As tradições orientais da medicina veem as doenças, especialmente as crônicas, como resultado do desequilíbrio dos movimentos do corpo vital. No seu esquema, as pessoas podem nascer com certos desequilíbrios na forma como os movimentos vitais são empregados. A base do seu pensamento é a teoria da reencarnação, renascimento de uma parte da essência vital e mental de uma pessoa, popularmente chamada karma, noutro corpo físico noutro lugar e tempo. Pela obra é que se conhece o artista. A reencarnação pode ser comprovada pela ciência? Aliás, será que o facto de falarmos na sobrevivência dos nossos corpos mental e vital após a morte pode ser considerado científico? Estas são questões científicas porque a validade científica da sobrevivência após a morte e da reencarnação também valida a existência dos nossos corpos vital e mental.
A reencarnação costumava ser considerada um conceito oriental que não devia ser levado a sério pelo Ocidente com a sua mentalidade mais científica. Graças aos imensos novos dados em várias frentes, este já não é o caso. Em primeiro lugar, o psiquiatra Ian Stevenson, 1987, da Universidade da Virgínia publicou extensos dados sobre memórias reencarnacionais de crianças orientais e ocidentais que ele verificou empiricamente. Em segundo lugar, uma nova forma de psicoterapia, na qual o terapeuta providencia uma libertação terapêutica ao tornar conscientes as memórias reencarnacionais inconscientes dos seus clientes, obteve bastante sucesso. Em terceiro, a reencarnação fornece a explicação mais direta para os fenômenos das crianças prodígio, dos gênios e da busca de um significado na nossa vida. Existem igualmente dados consideráveis sobre experiências de quase morte, ver, por exemplo, Sabon, 1982, que corroboram de forma independente o fenômeno da sobrevivência após a morte. Pessoas clinicamente em morte encefálica, cujos EEG são linhas retas, quando reanimadas, referem experiências extracorpóreas, a experiência de percorrer um túnel e encontrar parentes há muito perdidos, a experiência de ver um ser iluminado, experiências em que passam a vida em revista e outras que teais. Os fenômenos de sobrevivência e reencarnação são comprovados pela ciência? Os dados empíricos indicam que sim. Além disso, têm sido feitos grandes progressos no sentido de elaborar uma teoria adequada a respeito de como os aspectos vitais e mentais sobreviventes de um indivíduo são capazes de levar a assinatura individual, karma, de uma encarnação para outra. Goswami, 2001. Se logo a partida forem empregados de UM modo desequilibrado, por causa do karma do corpo vital, com mais yin ou mais yang, os movimentos do corpo vital hão de causar um funcionamento defeituoso no corpo físico vivo. Se um desequilíbrio adicional do corpo vital for produzido nesta vida porque a causa da doença não está a ser tratada, então, registrar-se-á uma ausência adicional de sincronia entre os estados vital e físico correlacionados e as funções que eles desempenham. Quando temos um problema físico, como uma dor de cabeça, o médico ocidental procura analgésicos que aliviem o sintoma, a dor. O acupunturista oriental, por outro lado, tenta encontrar uma forma de corrigir o desequilíbrio específico entre o funcionamento yin e yang do corpo vital, que é a causa da dor. Assim, o acupunturista descobre empiricamente o ponto específico do corpo físico que deve ativar com a agulha de acupuntura para perturbar os movimentos condicionados defeituosos do corpo vital. A aplicação da agulha tem como função ativar o mecanismo corretivo do desequilíbrio vital em questão. Se sofremos de fadiga ou falta de vitalidade, os médicos ocidentais procuram uma causa, como a anemia ou a hipoglicemia, e tratam os sintomas depois de estes serem claramente diagnosticados. Mas caso se trate de um médico formado na tradição ayurvédica, ele trata-nos com medicamentos fitoterápicos destinados a corrigir o nosso desequilíbrio prânico. Através da pesquisa empírica e da experiência, um médico ayurvédico conhece a erva ou combinação de ervas com maior probabilidade de ajudar a restaurar o equilíbrio dos movimentos prânicos necessários para a cura da nossa doença específica. Em resumo, a medicina oriental concentrou-se numa metade da maçã, o corpo vital onde se encontram as matrizes da forma. A medicina ocidental dedicou-se à outra metade, o corpo físico, a própria forma. Assim sendo, temos dois sistemas de medicina, ambos muito bons no que fazem, mas que, sozinhos, não são a maçã perfeita da saúde holística que contém a chave da cura. Como tal, temos de os integrar. É esta tarefa que cabe à ciência dentro da consciência. Sob esta luz, a medicina integral é a medicina verdadeiramente holística. Duas referências ao conto de Hans Christian Andersen, The Emperor's New Clothes, que em português é conhecido como Rei Vai Nu. M. do T.